Sou grato a ti por conseguir chegar até aqui, meu Senhor. Meu coração é todo teu, somente tua vontade vou fazer. Conectados com a palavra de Deus. E hoje, o último dia que nós estamos conectadinha com as mulheres da Bíblia. Gratidão a Deus por mais um dia, gratidão pelo último dia do estudo das mulheres da Bíblia. Gratidão a Deus por essas mulheres valorosas que eu quero mencionar hoje, que esteve conosco. Gratidão a Deus pela minha querida irmã e minha mana em Cristo, a Simone Valdamere, que está junto conosco nesse projeto Conectados com a Palavra de Deus. Ela trouxe várias mulheres da Bíblia e é uma bênção de Deus. Nós estamos aprendendo com essas mulheres, é maravilhoso. Nós podemos compartilharmos e aprendermos dessas mulheres valorosas da Bíblia. E também temos as mulheres valorosas, nossa pastora Daisas, que lá no dia 8 de março começou então o estudo das mulheres da Bíblia. E ela falou sobre Eva. No mês de abril, esteve conosco a pastora Idalina, que falou sobre a mulher do fluxo de sangue. E no mês de maio esteve também conosco a querida irmã Leonie Becker, que falou sobre a mãe verdadeira. Glória a Deus, Deus abençoe grandemente a nossa pastora Dais, a nossa pastora Idalina, a irmã Leonie Becker e a nossa amada querida irmã Simone Valdamere. São mulheres valorosas, mulheres confiáveis, mulheres de Deus que nos ajudaram a estudarmos as mulheres da Bíblia e aprendermos com essas mulheres valorosas. Então, desde o dia 8 de março, nós estamos trazendo o estudo da Palavra de Deus e hoje, no dia 18 de junho, nós encerramos. Nós falamos sobre Abigail, a mulher que foi até o rei interceder pelo seu esposo e Deus deu grande livramento para todo, livramento de morte para todos da sua família. Falamos sobre a rainha Atalia, que ela foi perversa e o seu fim foi a morte. Falamos sobre a Dalila, que ela foi usada para tirar a força de Sansão, mas ela até chegou a conseguir, mas Sansão teve a sua chance de se redimir diante de Deus. E também falamos sobre os profetas, né? A profeta Débora, a profeta Uda, que eram mulheres confiáveis, valorosas, de grande influências na obra de Deus. E também a profetisa Noádia, que quis intimidar o rei Neemias, mas não conseguiu, porque o rei Neemias era um homem tremendamente fiel a Deus. Falamos sobre a Esther, a rainha Esther, que foi usada para estar diante do rei, para salvar todo o seu povo. Aleluia. Joquebede, a mãe de Moisés, que teve uma grande estratégia ali para ajudar o seu filho a sobreviver, e onde que depois Moisés tirou todo o povo do Egito. Falamos sobre a mulher pecadora, arrependida. Falamos sobre a mãe de Jerusalém, a mãe de Jesus, a Maria, as Martas, Lídia. Nós falamos de tantas mulheres maravilhosas que foram de grande importância e influência, que ajudaram na obra do Senhor e ajudaram na igreja do apóstolo Paulo com Jesus. Foi uma bênção. Falamos sobre Safira, que mentiu e o fim também foi a morte. Aprendemos muito com essas mulheres valorosas e com os erros delas também. Nós aprendemos que nossa vida não é fácil, mas quando nós aprendemos com essas mulheres, nós somos edificadas, renovadas. E hoje, com o encerramento da Mulheres da Bíblia,
quero falar sobre Evódia e Sintique, aonde que o próprio Paulo mencionou várias mulheres. Uma delas, lá no livro de Filipenses, o capítulo 4, ele fala sobre Evódia e Sintique. Elas eram duas irmãs. E aconteceu algo ali que não foi muito bom para as duas. E Paulo fez também, tomou uma posição diante daquela situação. Mas ele mencionou as mulheres que desempenharam um grande papel de grande importância no cristianismo, que ajudaram a Paulo. E ali ele começa falando sobre essas mulheres que tiveram grande influência na vida da igreja. Começando por Febe, da Secreia, Maria, que trabalhou muito por nós, Trífina e Trifosa, que trabalharam no Senhor. E aqui são mencionadas duas mulheres influentes, olha só, influentes, Evódia e Sintique, da quais Paulo também as referiu como essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores. Então elas ajudaram, foram de grande importância e elas eram influentes. Então eu não penso, mas também foi registrado ali que houve alguma coisa que elas duas não estavam se acertando. A obra de Deus não é fácil, não é simplesmente uma explosão de entusiasmo e acabou. Não, a obra de Deus, o trabalho é persistente, é perseverante, é com esforço para se estabelecer na igreja, na fé, na obra do Senhor. Como Paulo também mencionou no livro de Mateus 8, Jesus também falou sobre aquelas mulheres, Susana, que muitas mulheres, Joana, que ajudaram no ministério, foram de grande importância, assim como Jesus mencionou elas e Paulo, também cremos que nos céus está registrado, mencionando o teu nome e o meu nome, que alguma coisa nós podemos fazer na obra de Deus. É uma alegria nós fazermos, seja de uma forma ou de outra, eu tenho certeza que alguma coisa, seja na oração, seja quem sabe na obra missionária, você quem sabe não é uma missionária ou não está fazendo algo para Deus, mas você ajuda na vida financeira, você oferta, você abençoa aquela pessoa que precisa. Deus fala com você de uma forma ou de outra. Tenho certeza que você está sendo mencionada diante de Deus através das tuas obras, da tua influência. Mas Sintique e Evódia, não sabemos o que houve, qual foi a diferença que aconteceu ali, não sabemos se foi um ciúme da natureza pessoal, eram duas mulheres influentes, mas sabemos que novamente vemos o maligno jogando uma irmã contra a outra, como o inimigo jogou Caim contra Abel. Deus, no princípio, o inimigo sempre vai atingir essa mulher de Deus, homens de Deus que são influentes, que são de grande importância na obra de Deus. Eu não sei o que você faz para Deus, mas uma coisa eu sei que é importante e sei que o inimigo ele vai lançar, mas fica firme, continue perseverante, continue firme, não desista, continue firme na obra de Deus. E quando Paulo soube que estava acontecendo uma diferença ali, ele não cruzou os braços. Pelo contrário, ele interviu e falou para elas, no livro de Filipenses 2, 1 e 3, para que houver tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória. Isso aconteceu que nós podemos entender que não houve uma guerra, não houve uma discórdia, pelo contrário, foi resolvido porque a obra continuou, porque se continuasse ia ser muito ruim para o crescimento da obra de Deus. E com a intervenção, com a advertência do apóstolo Paulo, graças a Deus, a obra continuou, com certeza. Tanto Evódia como eu sinto que ouviram a voz de Deus e ficaram no amor do Senhor, se perdoaram e aquela indiferença caiu por terra.
E isso vale, essa exortação vale para nós nos dias de hoje. Como eu mencionei, é de grande importância tudo que você faz. Você tem uma influência, você tem algo, seja que você vai na igreja para orar, seja que Deus às vezes fala para você ajudar alguém na obra missionária, ou quem campanha do quilo, ajudar com as orações, de uma forma ou de outra você está ajudando como você pode. E o inimigo, ele sempre vai lançar uma seta contra um irmão, contra o outro. Infelizmente isso acontece, mas ficamos com a palavra de Deus, que é para nós ficarmos unidos. Às vezes, infelizmente, aquela pessoa que não quer abrir o coração, como Evódia e Sintique, presumimos que foi resolvido, porque cremos que as duas abriram o coração para Deus e olharam para a palavra de Deus e assim resolveram fazer a obra de Deus com amor, perseverar, persistir na obra de Deus e não desistir. Assim é para mim, para você. Não desista, mas fica firme, aleluia, persevere, continue no propósito, continue na missão que Deus colocou nas tuas mãos. E eu tenho certeza que aonde há concordância, há bênção. Se alguém não concordar, deixa ela ou ele, mas ora por eles, coloca nas mãos do Senhor. Mas aquele que abrir o coração e haver uma concordância, haverá bênção, porque você é importante para Deus, é de grande importância, assim como essas mulheres que foram mencionadas por Paulo, e aquelas mulheres que ajudaram a Paulo, aquelas mulheres que foram mencionadas pelo próprio Jesus, pelo nosso amado mestre, foram mencionadas e foram de grande importância para ajudá-lo. Assim é eu e você, e creio que também o nosso nome está sendo mencionado diante de Deus, que tudo que nós fazemos para Deus, nada é em vão, tudo está diante de Deus. Não olhe para o lado direito, para o esquerdo, nem para trás. Olhe para Jesus, fique com a palavra de Deus e persevere e seja abençoada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a sua vida e a sua família.